Você já parou para pensar por quê? Não importa o quanto você trabalhe, a dívida nunca some de verdade? Você quita um cartão, aparece uma conta, você negocia uma parcela, surge uma emergência, você tenta organizar as finanças e no mês seguinte o salário já veio comprometido antes de você decidir gastar um centavo. E a sensação é sempre a mesma, que você está correndo numa esteira, que alguém ligou no máximo e não te entregou o controle. 78% das famílias brasileiras têm dívida agora, não em 2008, não durante a pandemia, agora. Quase 8 em cada 10 famílias, ao mesmo tempo, no mesmo país. Isso não é azar coletivo, isso não é falta de educação financeira. E definitivamente, não é o brasileiro gastando mais do que ganha porque não sabe se controlar. Isso é o resultado de um sistema que foi desenhado, produto por produto, lei por lei, ao longo de décadas, com um objetivo muito específico: garantir que você sempre deva alguma coisa para alguém, e que esse alguém lucre com isso, independente do que aconteça com você. Hoje eu vou te mostrar como esse sistema foi construído, quem construiu, e por que ele continua de pé, enquanto 74 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Vamos começar com uma pergunta simples. Qual é o produto mais lucrativo que um banco pode vender? Não é investimento, não é conta corrente, é dívida. Especificamente, é uma dívida que nunca some. Uma dívida que cresce sozinha enquanto você dorme. Uma dívida que o banco consegue cobrar sem te ligar, sem te encontrar, sem fazer nenhum esforço. Uma dívida que é automaticamente renovada toda vez que você não consegue pagar o total. Esse produto existe, ele está no seu bolso agora, e o nome dele é cartão de crédito rotativo. Funciona assim: você não consegue pagar o valor total da fatura no vencimento, não porque você é irresponsável, mas porque o aluguel venceu na mesma semana, a conta de luz veio alta, ou simplesmente porque o salário não chegou ainda. Você paga o mínimo, o que sobra vai automaticamente para o rotativo, e o rotativo começa a cobrar juros sobre aquele saldo. Em agosto de 2025, a taxa média do rotativo no Brasil era de 451% ao ano. 451% ao ano. Para você entender o que isso significa na vida real, uma dívida de R$ 1.500 no rotativo, sem você comprar mais nada, sem você fazer mais nada, pode se transformar em R$ 8.600 em menos de 12 meses. O mesmo dinheiro, multiplicado por quase 6, enquanto você dormia. Nenhum país do mundo com economia relevante tem juros de cartão de crédito nem perto de... Os Estados Unidos cobram em média 22% ao ano. O México, 40%. A Argentina, que todo mundo usa como exemplo de caos financeiro, cobra menos que o Brasil no cartão de crédito. E quando o Congresso brasileiro tentou limitar esses juros, em 2024, o que foi aprovado foi um teto de 100% sobre o valor original da dívida, que é literalmente a lei dizendo que o banco pode dobrar o que você deve, e isso é considerado razoável. Mas o rotativo não foi criado do nada. Ele é a peça final de uma arquitetura que levou décadas para ser montada. Volta comigo para os anos 1960. Nessa época, banco no Brasil era coisa de rico. A maioria dos brasileiros não tinha conta, não tinha cartão, não tinha crédito. E os bancos tinham um problema: como crescer num mercado onde a maior parte da população não tem acesso aos seus produtos? A solução que eles encontraram foi elegante. Eles foram até o governo e disseram: queremos oferecer crédito para servidores, desconto direto o trabalhador pede emprestado. A parcela sai automaticamente e o salário chegar na conta. Risco zero para o banco. Crédito mais barato para o trabalhador. O governo aprovou. Era o crédito consignado. E aqui está a lógica que vai repetir ao longo de toda essa história. O banco só embarca num produto quando o risco de não receber é eliminado. Quando é o governo, ou o INSS, ou o empregador que garante o pagamento antes do dinheiro passar pela mão do consumidor. O modelo foi tão bem sucedido que em 2004 ele foi expandido para aposentados e pensionistas do INSS. Milhões de brasileiros de baixa renda, muitos sem nenhuma experiência com crédito, com acesso a empréstimo cujas parcelas saíam automaticamente do benefício. Inclusão financeira, chamaram. E em parte era. Mas o que também estava acontecendo era o treinamento de um mercado consumidor para normalizar a ideia que uma parte da sua renda é do banco antes de ser sua. Nos anos 2000, com a inflação controlada e a economia crescendo, os bancos deram o próximo passo.
bancarização em massa, cartão de crédito para quem nunca teve crédito facilitado, sem agência, sem burocracia, sem exigir garantia. A mensagem era sempre a mesma, repetida em cada anúncio de televisão, em cada oferta de limite aumentado, em cada parcele em 12 vezes sem juros. Você não precisa ter o dinheiro agora. Você paga depois, cabe no bolso, e o brasileiro, que tinha vivido décadas sem poder comprar nada a prazo, comprou essa ideia, junto com tudo o que não estava era a armadilha no final do mês. Os sem juros nas parcelas existia porque os juros estavam embutidos no preço do produto. O limite generoso do cartão era calculado para ser ligeiramente maior do que o que você consegue pagar e o rotativo estava lá, esperando paciente para o mês em que as contas não fechassem. E elas sempre chegam, o mês em que não fecha. Agora presta atenção, porque aqui está o mecanismo central a Selic, a taxa básica de juros do Brasil, está hoje em 15% ao ano. Isso significa que os bancos podem pegar dinheiro barato ou aplicar em títulos do governo com retorno garantido de 15%. Risco zero, retorno certo. Ao mesmo tempo, esses mesmos bancos cobram 451% de você no rotativo do cartão. A diferença entre esses dois números se chama spread bancário. E o spread bancário brasileiro é um dos maiores. Economistas debatem as razões. Os bancos dizem que a inadimplência é alta e que isso justifica o que eles não mencionam é que a inadimplência é alta, em parte por um alto demais para pagar. É uma justificativa circular, um sistema que se alimenta de si mesmo. E enquanto esse debate acontece em universidades e comissões do Congresso, o resultado prático é este. Em 2024, os 4 maiores bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, lucraram 114 bilhões de reais, crescimento de 24% em relação ao ano anterior. O Itaú sozinho lucrou 41 bilhões de reais, no mesmo ano em que 74 milhões de brasileiros estavam com o nome sujo. No mesmo ano em que 29% da renda média das famílias já estava comprometida com dívida antes de qualquer nova despesa. Esses não são números paralelos, são o mesmo número visto de 2 ângulos diferentes. O lucro de um lado é a dívida do outro. E sabe o que é mais revelador? Quando o Congresso tenta mudar isso, o que acontece? Em 2024, a proposta de limitar os juros do cartão de crédito foi apresentada, debatida, e o resultado foi uma lei que basicamente disse que o banco pode cobrar até o dobro que você deve. Não é coincidência que o setor bancário seja, historicamente, um dos maiores financiadores de campanhas eleitorais do Brasil. O sistema não precisa de uma reunião secreta numa sala escura para funcionar. Ele só precisa que cada peça tenha incentivo para tudo. O banco tem, o acionista tem, e o político que financia tem. Quem não tem incentivo nenhum é você. Mas aqui está o que muda quando você entende isso. Você para de tratar o problema como falha pessoal, porque o sistema foi construído para ser difícil de escapar, mas não para ser impossível. A primeira coisa que ele precisa de você é que você acredite que o problema é seu. Que se você fosse mais disciplinado, mais organizado, mais cuidadoso, a dívida não existiria. 78% das famílias brasileiras, ao mesmo tempo, com dívida. Não é disciplina que falta, é arquitetura que sobra. E enquanto 49 bilhões de reais foram distribuídos em dividendos para os acionistas dos 4 maiores bancos, no mesmo que metade dos adultos brasileiros estava inadimplente, a pergunta que vale fazer não é por que o brasileiro não sabe administrar dinheiro. A pergunta é: quem foi que construiu essa conta e decidiu que você é quem vai pagar ela?